Voz e Conexão, com Vanessa Pedrosa. Quanto mais simplicidade, ai, ai, melhor o nascer do dia. É isso, simplicidade em tudo, né, Mi? Simplicidade, você viu? A Priscila Gubbiotti separou até uma música aqui, a Simplicidade, com Pato Fu e Érica Machado, para receber a Vanessa Pedrosa. Com muita simplicidade, mas com muito conteúdo, né, Vanessa? Bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia, Nonato. Bom dia, ouvinte. E eu adorei a trilha sonora, viu? Só em grande estilo. Conta pra gente, Van, qual a importância da gente falar de forma simples. Vou fazer uma comparação. Quando a gente trouxe o Voz e Conexão, eu fico pensando o tempo todo em como levar para vocês um conteúdo que vai tornar a comunicação de todo mundo mais simples e que conecta mais com as pessoas. E o nosso vocabulário, a nossa forma de falar, também precisa ser mais simples. E o simples, gente, não é o simples informal, não é nada disso. O que eu quero dizer é que ser simples é ser compreensível para a pessoa que você conversa. Porque comunicação, o significado da palavra comunicação é tornar comum. Então, tornar comum a sua ideia, tornar comum a sua mensagem. Quando a gente conversa com as pessoas, a gente torna comum as nossas ideias. No nosso dia a dia, e se a gente levar isso para os outros significados, no nosso dia a dia a gente vai ao dentista, vai ao médico, vai no mecânico, consulta um advogado, e escuta muita palavra diferente que às vezes dificulta a nossa vida. Imagina você num médico recebendo um diagnóstico difícil, um diagnóstico complexo e ainda tendo que processar todas aquelas informações que estão fora do seu dia a dia. Isso leva a muitas dificuldades, né, de compreensão e até mesmo de comprometimento com a doença que você precisa tratar, por exemplo. A maior parte dos órgãos públicos, por exemplo, mandam para a gente mensagens, e-mails, cartas que a gente não consegue ler. Eu sinto dificuldade do Detran, às vezes da nossa companhia de água. Então tem muita dificuldade, tem muita complexidade nas informações que a gente recebe. E essa variação grande de intenção faz sim a nossa vida ficar complicada. Quem fala complicado demais tem a intenção muitas vezes de exercer autoridade, excluir a pessoa da conversa e às vezes é uma tentativa de impor hierarquia e revelar desigualdade entre as pessoas. O que não é o objetivo da comunicação de maneira nenhuma, né? Quem fala ou escreve precisa se preocupar com quem escuta. Falar simples não é falar errado e também não é não respeitar as normas gramaticais. Significa facilitar a compreensão do outro. E isso é uma técnica, gente. A gente tem que considerar isso no nosso dia a dia. Quando você escolhe um vocabulário muito difícil para comunicar coisas simples, você também causa ruído na comunicação. Imagina você fazendo um convite usando palavras muito difíceis fora do comum para um determinado público, e as pessoas, ao invés de falar daquele evento, daquele convite, vão falar do vocabulário usado e não do evento. É isso, tá aí o significado de ruído na comunicação. A maior parte dos termos que são escritos para você não entender nada levam você a mais confusão ainda. Às vezes a gente encontra, por exemplo, nas políticas de privacidade, sabe aquelas políticas de privacidade que a gente tem que acessar e ler e dar o aceite lá todos os dias? Aquilo lá é muito grande e eu aposto que vocês não entendem o que está escrito. E não foi feito para você entender. Foi feita uma pesquisa na língua inglesa sobre política de privacidade e eles disseram que para ler geralmente as políticas de privacidade de vários lugares, você gasta em torno de 25 minutos. E a gente tem que fazer isso várias vezes ao longo de um mês. E eles consideram que se você tiver que ler tudo aquilo que você acessa, você vai gastar 40 horas em um mês lendo política de privacidade, que você não entende nada. Então, isso é uma enorme perda de tempo. E só a título de curiosidade, sabe qual é a política de privacidade mais complexa que eles encontraram? A do Facebook, que foi feita para não ser entendida mesmo. É necessário a gente fazer um esforço grande para mudar essa situação das nossas conversas.
quem escreve ou fala precisa levar em consideração esse pensamento e a pessoa que escuta. Trocar termos técnicos por expressões mais simples, evitar os jargões, usar comparação e analogia, que são as semelhanças, coisas que explicam melhor, usar, né, comparações e analogias, para você checar também a compreensão do outro. Você entendeu? Ficou claro? E abrir para perguntas quando for necessário. Um outro exemplo aqui, que foi muito importante nesse movimento de tornar o vocabulário mais simples, foi uma iniciativa do Pacto pela Linguagem Simples do Judiciário no Conselho Nacional de Justiça do Brasil. Essa iniciativa vai, inclusive, conferir um selo, vai dar um selo de linguagem simples aos trabalhos que se mostrarem de forma mais simples, compreensível para o público. O objetivo é ampliar o comportamento para permitir que mais pessoas entendam os comunicados vindos da área do direito. A necessidade de usar uma linguagem simples, então, não significa você abrir mão da precisão técnica, mas sim você traduzir um conhecimento complexo para um formato que seja compreensível e permitir que as pessoas tomem decisões informadas na área da saúde, nos direitos delas, em outros aspectos da nossa vida. Então, eu quero convidar todo mundo para se esforçar para simplificar na comunicação. Afinal, só é verdadeiramente poderosa a comunicação quando ela é acessível. E fica aqui um convite para todos nós, nas nossas áreas de trabalho. Se você não entendeu o que um profissional disser, não fique com vergonha. Pergunte, peça explicação. E aí, gente, eu fui clara? Foi bem clara. Simples e clara, Vanessa. E aí eu já tive ideia aqui de uma outra coluna, não sei se você vai topar, Vanessa, Michele, On demand. e você que nos acompanha, que é a questão do estrangeirismo. Hoje a gente fala muito em feedback, brainstorm, trouxe o briefing, Michele, para a gente discutir aqui no nosso meeting, na nossa call e por aí vai. Meu Deus, será que todo mundo entende esse linguajar corporativo? E ao mesmo tempo, muitas vezes ele pode ser necessário, porque às vezes você lida com pessoas de outro local que vão entender efetivamente esses termos, mas me parecem exagerados em algum momento e a gente já incorporou um pouco isso, né? É isso, acho boa. Já tá encomendada a próxima coluna, tá? Pode falar um pouco mais uma disso. das Já tá aceito, viu? Obrigado. E eu tenho até boa história para contar sobre isso. Perfeito, ótimo. Eba, obrigada, Vanessa. Muito obrigada. Gente, obrigada. Entra lá no meu Instagram, eu quero ver vocês lá. É o Vanessa Pedrosa Fono e no LinkedIn Vanessa Pedrosa Fono, tá bom? Muito bom. Uma boa semana e até semana que vem. Até. Caiu como uma luva para nós jornalistas, mas acho que para qualquer pessoa, né? Sim. A forma de você traduzir as informações é muito importante. E quando você pega um economista, por exemplo, que fala muito do economês, um jurista no juridiquês e por aí vai, né? Então, muitas vezes, a maior parte das pessoas acaba não entendendo, principalmente quem não está nesse meio, né? Nós jornalistas temos a obrigação, mas qualquer profissão também tem que levar em consideração isso, né? A acessibilidade da linguagem. Agora são 6h59.